Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Psiquiatria. Muito bom estar aqui com vocês e hoje vamos estudar a dinâmica familiar e termos equivocados em deficiência. Eu acho importantíssimo essa videoaula para que fique claro alguns termos que usamos equivocadamente no dia a dia. É preciso que tenhamos cuidado ao utilizar determinados termos. Espero que fique bem claro o porquê do equívoco, de onde surgiu, e vamos um pouco mais a fundo nesse entendimento. Muito obrigado por você estar aqui comigo e vamos lá. Pois bem, alguns termos são utilizados, como eu falei, de maneira equivocada, certo? Então, nós temos uma ideia de que a deficiência é o contrário de eficiência. Logo, algo que não é eficiente seria automaticamente deficiente. Agora, o que acontece? Aquilo que é deficiente não é contrário de eficiente. O que é contrário de eficiente é ineficiente. Se eu for escrever ineficiente aqui, vai ficar enorme. Não vou escrever ineficiente, mas é para ficar claro que o contrário de eficiente não é deficiente, ok? Aquilo que não é eficiente é ineficiente. Outro termo que utilizamos com bastante frequência é portar para pessoas que possuem deficiência. As pessoas, elas possuem deficiência, elas não portam deficiência. Como é que vamos entender isso? Olha só. Nós não utilizamos o termo portar para olhos azuis, por exemplo. A gente não fala para alguém que está portando olhos azuis. A pessoa possui olhos azuis. Logo, características do nosso corpo, características naturais, físicas, que vêm com a gente, fazem parte da gente, a gente utiliza o termo possuir. Nós utilizamos o termo possuir, certo? Então, portar é aquilo que eu posso me desfazer. Posso pegar e simplesmente me desfazer. A bolsa é um bom exemplo, né? Nós podemos portar a bolsa dessa maneira, podemos portar a bolsa aqui no antebraço, nas costas, e dessa maneira nós estamos portando, né? Carregando, porque a qualquer momento eu posso descartar essa bolsa, colocá-la no chão, e assim sucessivamente. Já o olho azul, a não ser que eu possua uma lente de contato, eu não posso me desfazer dela, né? Assim como a deficiência. Uma pessoa que possui uma deficiência física, uma deficiência psíquica, uma deficiência que seja de qualquer ordem, eu não posso simplesmente descartar essa deficiência. Isso faz parte de mim. Eu possuo essas deficiências. Outra coisa que cabe aqui é que siglas não cabem muito bem dentro da deficiência, certo? Siglas são muito boas para designar objetos, movimentos, como por exemplo o movimento sem terra, né? O sem teto também, o MST. Esse movimento ele é bem característico de siglas. Agora, ele não é muito bem visto pelas pessoas que possuem deficiência, porque você designa coisas e não pessoas, certo? Temos que encarar aquele sujeito com a sua subjetividade, e siglas com certeza não representam essas pessoas. Outra pergunta muito comum e cheia de equívocos é que a deficiência seria o mesmo que incapacidade. Olha só, infelizmente, nós temos a visão que o deficiente é uma pessoa incapacitada. Agora, o que acontece? A incapacidade ela vai ser consequência da deficiência. E essa consequência da deficiência vai estar ligado diretamente ao ambiente do sujeito. O ambiente vai lhe fornecer, de certa maneira, fornece as suas limitações. Mas essas limitações podem ser trabalhadas. A pessoa que tem uma limitação física, obviamente,
vai trabalhar dentro das suas limitações, mas o ambiente pode propor uma maneira de trabalho diferente. Em um documentário, não me recordo o nome agora, posso mais para frente deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Ele cita, um rapaz deficiente visual, cita que a deficiência dele difere a cada ambiente que ele se encontra. Isso é muito forte, porque veja bem, você possui uma deficiência, você não enxerga. Agora, o ambiente aumenta ou diminui essa deficiência, certo? Então, o deficiente ele não é incapacitado. Ele tem suas limitações, mas pode trabalhar normalmente. Ok? Pois bem, visto esses termos que infelizmente são utilizados equivocadamente, as siglas, a deficiência não é o mesmo que incapacidade, o ambiente é importantíssimo tanto para os deficientes quanto para as pessoas que não possuem deficiência. Não existe portar, então aquela sigla pessoas portadoras de deficiência não existe, não deveria ser utilizada. Seria pessoas possuidoras de deficiência. Elas possuem, fazem parte da sua característica, fazem parte da sua subjetividade, tá? Então ela não porta aquilo, ela não é um objeto que eu pego e posso descartar. Bem claro isso, eu quero dar continuidade aqui na aula dentro do sistema da dinâmica familiar. Como a deficiência vai ter um papel importantíssimo na dinâmica familiar. Antes de mais nada, a gente tem que estudar um pouco da motivação para a paternidade. Essa motivação da paternidade, gente, vai ser muito importante para compreender como esse novo sujeito, esse filho ou filha que tem deficiência, né, que possui uma deficiência, vai reconfigurar aquela dinâmica familiar. Primeiro, quando um casal gostaria de ter um filho, eles já começam a criar fantasias de como meu filho será, como essa criança vai ser tratada, como vai ser educada. Isso aqui vai dar noção de uma relação multideterminada e multidimensional. Nós temos a família da mãe, a família do pai, a relação de mãe e pai. Então percebam que é uma relação muito dimensional. Várias dimensões estão trabalhando ali para motivar a paternidade. Sentimento de imortalidade permitida pelo nascimento do filho ou filha, certo? Então, quando a gente perpetua o nascimento desse novo sujeitinho, isso vai ser, de certa forma, uma relação, né, de surgimento de uma imortalidade ali. Eu estou propagando o meu ser, um pedaço de mim está sendo gerado. Esse é um sentimento muito forte quando se diz em motivação para a paternidade. Então eu dividi aqui em alguns momentos. O primeiro momento muito importante é nada mais nada menos, que o efeito da chegada de um filho com deficiência. O primeiro impacto que você vai ter com a chegada de um filho com deficiência é de frustração. E você vai começar a ativar os seus mecanismos de defesa. Vai começar a negar aquilo ali. Poxa, isso não era para ter acontecido comigo. Eu não acredito nisso. Vai começar a obter subterfúgios para fugir daquela realidade. Aquela realidade emocional que não condiz com você. Isso não pode estar acontecendo comigo. Ele vai melhorar. Ele não tem deficiência, isso é uma questão de tempo, ele vai se desenvolver, certo? Então, os mecanismos de defesa vão sendo ativados naquele sujeito, vão se ativando pouco a pouco com o passar do tempo. Um outro mecanismo de defesa, também pela linha psicanalítica, com certeza é a projeção. Então, eu projeto nas deficiências intelectuais ou nas chamadas deficiências cognitivas,
você vai ter um papel de projeção muito forte sobre o papel da escola e dos educadores. Ele não aprende porque a escola está ensinando de maneira equivocada. Ele não aprende porque o professor não lhe dá a devida atenção. Então, a figura do professor... Esse aqui é um professor, tá? Aqui é um quadro. A figura do professor ensinando a criança. E essa criança... Aqui é uma criança, tá? Essa criança não aprendendo de maneira afetiva, os pais vão projetar esse problema na figura do educador. Isso é mais um mecanismo de defesa. Então, o primeiro momento é, de certa forma, esse processo de ativação dos mecanismos de defesa. Beleza? Tranquilo? Vamos dando continuidade. Um segundo momento é o efeito das atitudes da família ou criança. O que acontece? Olha só. Quando eu tenho uma criança que possui uma deficiência, onde ela vai necessitar de uma atenção especial, de mecanismos de aprendizagem especiais, ou seja, um olhar sobre aquele sujeito muito mais atencioso, nós vamos acabar criando uma tendência a reforçar as limitações, ao invés de trabalhar as potencialidades, que deve ser feito com qualquer indivíduo, não somente com as pessoas que possuem deficiência, tá? Outra coisa muito importante é esse processo aqui, ó. Nos primeiros meses, até mais ou menos um ano, nós sabemos que o indivíduo está formando o seu processo de ego. Dentro da psicanálise, chamaremos isso aqui de processo fundamental da produção do ego, ou produção do eu. Então, nesse primeiro ano, o indivíduo vai estar ali na sua fase oral, produzindo toda a sua relação entre eu-mundo, eu-mãe, tá? E isso vai ser muito importante na produção da caracterização da sua deficiência. O que eu quero dizer com caracterização da deficiência é formar como esse indivíduo vai perceber a sua própria deficiência, a sua própria limitação. Mais uma vez, a limitação ela é algo que pode ser trabalhado. Ele tem a deficiência, tem a limitação dele, mas deve ser trabalhado sobretudo a potencialidade desse sujeito. Isso deve ficar bem claro. Então, passado todo esse sistema aqui que analisamos, de motivação para a paternidade, nós vamos compreender agora algumas fases que os pais passam e pessoas próximas também passam, que devem ser analisadas de uma maneira muito atenciosa por nós. Olha só. Eu chamei aqui de fases de reação pessoal, que são 3 fases. A primeira fase, não muito difícil de se analisar, é o choque inicial, onde há possivelmente aceitação cognitiva, ou seja, tudo bem, ele de fato tem uma deficiência, mas não emocional. Eu não tenho aquele processo de carinho, eu não tenho um processo de percepção daquele sujeito. Eu aceito, realmente ele tem uma deficiência. Agora eu não consigo desenvolver o afeto, a atenção, trabalhar as potencialidades, ou seja, aceitar esse sujeito, que é o terceiro nível. Aí olha só, a partir desse primeiro nível, nós vamos ter a ansiedade, uma angústia, eu começo a não saber o que fazer, as coisas ficam atropeladas, vou fazendo uma coisa ali, não consigo esquecer que um sujeito novo ali na minha família, o meu filho tem uma deficiência, começa a ficar hipotímico, a ter depressão, não ter motivação para fazer mais nada e fico por fim com raiva disso. Começo a rejeitar aquilo, eu não quero mais saber, realmente nasceu assim, não tenho muito o que fazer. Passou disso, nós vamos ter finalmente
ou devemos ter, lembrando que os sujeitos podem parar aqui, ou infelizmente podem parar até nesse primeiro nível. Então cabe a nós trabalharmos essa fase, né? Fazer com que esses sujeitos sejam ressignificados, ressignificar essa leitura de vida do sujeito, para fazer com que ele possa se desenvolver. Desenvolver a família, desenvolver aquele ente que faz parte a partir de agora. Beleza? Então, a fase de ajustamento ou aceitação é a última fase de todo esse processo. Espero que vocês tenham entendido alguns termos equivocados que utilizamos, infelizmente, dentro da deficiência. Esse é o método de estudo que eu utilizo, que eu indicaria a vocês também utilizar, que é realmente fingir que está, de certa forma, ensinando alguém. Agora, de fato, alguém está assistindo isso, e já é uma ajuda para mim. Aqui estão as referências, que é a denominação da infância, do anormal ao deficiente, a educação e sociedade, certo? E também aqui terminologias da caracterização da deficiência, que foi de onde eu trouxe aqueles termos equivocados. Beleza? Então, muito obrigado pela paciência. Se possível, se inscreva no canal, onde estarei trazendo muitas outras aulas para que possamos juntos aprender um pouco mais sobre esse universo que é a psicologia. Muito obrigado e até a próxima.